Aproximadamente 66 milhões de anos atrás, um asteroide gigantesco de 10 a 15 quilômetros de diâmetro colidiu com o Golfo do México, mudando o mundo como os dinossauros conheciam para sempre. Esse foi provavelmente o principal evento que causou a queda dos dinossauros, com outros fatores contribuindo, eliminando cerca de 76% de todas as espécies do planeta Terra. O evento catastrófico, literalmente um dos dias mais assustadores e impactantes da história da vida em nosso planeta, marcou o fim da Era Mesozoica, encerrando todas as espécies de dinossauros não avianos, grandes répteis marinhos e pterossauros. Ao longo dos próximos milhões de anos, o mundo veria uma lenta recuperação do impacto do asteroide, eventualmente tornando-se o mundo quente e subtropical da época Paleocena, marcando o início da Era Cenozoica. Isso permitiria que mamíferos dominassem os dinossauros e moldassem o mundo atual. Felizmente, em nossa breve existência como espécie, não vivenciamos um evento tão catastrófico quanto a extinção do final do Cretáceo. Mas os cientistas conseguiram revelar muito sobre como teria sido durante e após o impacto. Hoje, vamos entrar na vida dos últimos dinossauros do nosso planeta para experimentar um ponto de vista único sobre o que aconteceu nos últimos dias do Mesozoico. Para os dinossauros, era só mais um dia. No fim do Cretáceo, a vida seguia como há milhões de anos. Tricerátopo pastava na vegetação baixa, às vezes erguendo a cabeça para checar se um tiranossauro se aproximava. Grupos de ornitomimo corriam pelas planícies como grandes avestruzes reptilianas. Pteranodonte ocupava as linhas costeiras em grande número para pegar peixes das ondas, enquanto mosassauros oportunistas tentavam agarrá-los do céu. Pode soar estranho e maravilhoso para nós, humanos, mas para esses animais, isso era o normal, talvez até mundano. No entanto, à distância, algo se aproximava a milhares de quilômetros dali. O asteroide que decretaria o fim desses animais começava a entrar na atmosfera da Terra, em uma rota direta para o Golfo do México. É improvável que os dinossauros tenham notado o leve brilho no céu ou percebido que aquilo era sua perdição se aproximando. No entanto, isso mudaria. O estrondo e o ribombar do céu teriam feito os pterossauros voarem dos ninhos nos penhascos, observando os animais em pânico, correndo para se proteger. Infelizmente, para a grande maioria dos dinossauros e répteis extintos do nosso planeta, não foi o impacto do asteroide colidindo com a Terra que os matou, mas sim seus efeitos colaterais lentos e torturantes. Os dinossauros que viviam na região do impacto, por assim dizer, foram os sortudos, pois muitos morreram rapidamente. Mortes instantâneas, causadas pela força de uma rocha flamejante de vários quilômetros colidindo com o planeta a 19 quilômetros por segundo. Mas o alcance dessa morte rápida só iria até certo ponto, e não foi apenas o impacto que os dinossauros tiveram que temer naquele dia. Os dinossauros que não foram atingidos diretamente pelo impacto logo foram engolidos por uma colossal parede flamejante de calor gerada pelo asteroide, que colidiu com a Terra enquanto ainda queimava na atmosfera do nosso planeta. Essas chamas teriam queimado florestas, transformado planícies em terras devastadas e incinerado qualquer forma de vida em seu raio de alcance. Nas proximidades do impacto, ventos extremamente fortes teriam sido gerados pela colisão, destruindo ecossistemas inteiros com uma força imensa. E o que veio a seguir foram as ondas. Ondas gigantescas, criadas quando o asteroide deslocou a água do Golfo do México, varrendo a América do Norte e Central. Essas ondas podiam ultrapassar 1,5 km de altura em certas áreas, impossibilitando a sobrevivência dos animais em seu caminho. O impacto alterou drasticamente a geologia do planeta, lançando areia e pedaços de rocha para fora do mar.
Sedimentos oceânicos se misturaram com sedimentos terrestres, causando uma grande confusão no registro fóssil. A explosão inicial desencadeou uma cadeia de eventos em todo o hemisfério ocidental. Ondas de choque, tsunamis e tempestades gerados pelo evento no Golfo do México causaram desastres naturais por toda a América. Na região central da Argentina, acredita-se que grandes terremotos causaram tsunamis, deslizamentos de terra e eventos climáticos catastróficos. Isso significou que, por toda a América do Norte e do Sul, os animais tiveram que lidar com o que os cientistas chamaram de esferóis, pequenas partículas de rocha que foram desprendidas da Terra quando o asteroide atingiu o planeta. Ventos fortes, ondas de choque e tsunamis lançariam partículas em rajadas abrasivas e turbulentas, dilacerando organismos azarados que fossem atingidos. Enquanto os esferóis se moviam, geravam mais calor, provocando tempestades de fogo em todos os continentes. Estima-se que, como resultado desses fatores combinados, todos os grandes organismos terrestres da América do Norte foram mortos em apenas algumas horas após o asteroide atingir o Golfo do México. Para o mundo, os problemas só começavam. Enquanto alguns animais perceberam o asteroide atingindo o planeta, muitos estavam alheios e impotentes diante das consequências da colisão com a Terra. Uma quantidade tremenda, bilhões de toneladas, na verdade, de poeira, fuligem e cinzas causadas pela colisão propriamente dita, assim como pelos incêndios e desastres naturais subsequentes, foram lançadas na atmosfera. A evidência é visível no registro fóssil. Os paleontólogos ainda podem ver uma camada de fuligem preservada que separa o Cretáceo do Paleoceno até hoje. Grande parte disso teria sido lançada diretamente para cima, causando uma camada espessa de detritos cinza escuros cobrindo a Terra, impedindo que a luz do Sol chegasse aos organismos por mais de um ano. Isso é conhecido como inverno de impacto, quando um evento catastrófico leva a um período prolongado de condições áridas que deixam o mundo sem nutrientes, cor, vida e normalidade. Camada por camada, o impacto do inverno começou a afetar o ecossistema. Isso teria sido um declínio gradual rumo à extinção para muitas espécies, e começou bem na base. Nos mares, o fitoplâncton, pequenas plantas que flutuam pela água e formam a base da cadeia alimentar oceânica, ficou sem luz solar para realizar a fotossíntese. Com o escurecimento dos mares, esse plâncton desapareceu em larga escala, causando a perda do zooplâncton, que dele se alimentava. Com o desaparecimento do zooplâncton, muitos peixes ficaram sem alimento e rapidamente sucumbiram à falta de nutrientes na água. Assim, grandes predadores marinhos, como mosassauros, plesiosauros e outros, ficaram com fome. O mesmo ocorreu em terra firme. Sem luz solar, micro-organismos e plantas não prosperaram, causando o colapso da vegetação. No mundo todo, dinossauros herbívoros que dependiam de florestas e planícies foram desaparecendo lentamente com o sumiço de suas fontes de alimento. Até os poderosos tiranossauros, soberanos de seus ecossistemas, começaram a desaparecer quando suas presas sumiram. Lenta, mas seguramente, os ecossistemas de todo o mundo começaram a sufocar. E tudo isso estava ligado à colisão no Golfo do México. O planeta levou centenas de milhares ou até milhões de anos para se recuperar totalmente do impacto da extinção do fim do Cretáceo. Apesar das condições horríveis vividas em todo o mundo após o desastre, várias espécies conseguiram sobreviver e se recuperar completamente. Esses eram os generalistas, animais não adaptados a um nicho específico, mas versáteis para viver em vários ambientes e condições. Muitos animais pequenos sobreviveram ao impacto, pois não precisavam de grandes quantidades de alimento para se manter.
Eles conseguiam sobreviver com carniça, raízes, restos de plantas resistentes o suficiente para sobreviver à explosão e invertebrados. Muitas dessas criaturas também escavavam, conseguindo fugir das mandíbulas famintas dos dinossauros ao se esconderem na terra. Mas também não precisavam passar muito tempo nas condições ambientais voláteis da superfície. O mesmo pode ser dito para pequenos pássaros, que podiam escapar rapidamente das zonas de perigo voando, ou para peixes que eram adaptados a estilos de vida generalistas em uma grande variedade de ambientes aquáticos. Animais carnívoros evitavam a extinção quando precisavam de pouca comida e não eram exigentes com a alimentação. Um exemplo clássico é o crocodilo. Esses caçadores adaptáveis e resilientes conseguiram sobreviver a várias extinções em massa ao se alimentarem de diversas fontes de comida em grandes intervalos por centenas de milhares de anos. Após o impacto inicial do asteroide, a poeira na atmosfera da Terra começou a assentar e o Sol brilhou sobre os desertos da Terra. Novamente, essa luz deu nova vida aos sobreviventes do planeta, permitindo que as plantas fizessem fotossíntese e se diversificassem. Com o aquecimento da Terra, grandes florestas subtropicais surgiram, sustentando novas formas de vida animal. Em pouco mais de 2 milhões de anos, grandes animais voltaram a essas florestas. Pantodontes, estranhos herbívoros mamíferos com aproximadamente o tamanho de um urso, foram algumas das primeiras criaturas megafaunais a seguir os passos dos dinossauros. Preparariam o cenário para o futuro. Caminhar por uma dessas florestas antigas teria sido um paraíso para naturalistas. Insetos voavam pelo ar enquanto aves os perseguiam dos galhos. Pequenos mamíferos semelhantes a musaranhos pulavam e escalavam pela vegetação rasteira. Enquanto alguns dos primeiros carnívoros mamíferos diversificados, animais arbóreos parecidos com gatos, os perseguiam. Em poucos milhões de anos, os mamíferos realmente haviam assumido o controle. Embora nunca atingissem os tamanhos colossais dos grandes terópodes ou dos imponentes saurópodes, eles caminhavam orgulhosamente nos passos de seus antepassados répteis. Sem dúvida, o dia em que o asteroide atingiu o Golfo do México mudou a Terra para sempre. Deve ter sido assustador para os animais presos e doloroso para os que depois sofreriam as consequências. Essa extinção em massa pode nos ensinar sobre a resiliência da vida e sua capacidade de se recuperar mesmo perto do fim. Sem o impacto do asteroide no fim do Cretáceo, não existiriam os principais grupos de mamíferos atuais em nossas florestas, pradarias, montanhas e oceanos. Nós, Homo sapiens, não teríamos evoluído com tantos nichos dominados pelos répteis. Isso se deve ao impacto que, embora aterrorizante, foi um passo extremamente importante na história natural do nosso mundo.